Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um Conexão Esperato, seu programa quinzenal sobre investimentos, finanças pessoais, empreendedorismo, economia em um só local. Meu nome é Felipe Fontana, sócio e assessor de investimentos da Esperato Investimentos. Estaremos durante uma hora conversando sobre os principais índices da economia, acontecimentos econômicos da semana, reformas, análise aí do relatório Focus, muita coisa boa para a gente acompanhar nesses últimos dias. Conexão Esperato chegando aí a quarta temporada desde 2016, atravessando períodos turbulentos, desafiadores, períodos de expansão, muita coisa boa durante esse tempo, e isso no Conexão Esperato tenta de uma maneira sempre com o objetivo de ajudar o investidor a investir melhor o seu dinheiro. Hoje temos aí presença ilustre de dois assessores de investimentos da Esperato. Primeiramente, dar uma boa tarde para o Tarciso, assessor de investimento da Esperato. Boa tarde, Tarciso. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos. Também temos aqui a presença aí do novo assessor de investimentos, ampla experiência no mercado bancário, principalmente aqui de Santo Ângelo, região, mercado de crédito, aí, mercado principalmente private dos grandes bancos. Aí. Primeiramente, uma boa tarde para o Alisson. A gente vai fazer um bate-papo aqui no quarto bloco. Primeiramente, boa tarde, Alisson. Seja bem-vindo aí ao programa Conexão Esperato. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes. Forte abraço. Show de bola, estaremos fazendo um bate-papo aqui com o Alisson no quarto bloco, se apresentando, falando um pouco sobre a experiência dele, né? E para iniciar o programa, aqui iniciando sempre com o relatório Focus do Banco Central, relatório Focus que sai toda segunda-feira, relatório Focus que tenta trazer um pouco sobre os principais indicadores econômicos, que os principais players, os principais economistas esperam para alguns índices interessantes. Aqui a gente tenta sempre dar a nossa opinião, sempre trocando uma ideia sobre esses indicadores, iniciando pela questão da inflação, expectativa da inflação em torno de 3,54%. Durante esse 2019, expectativa para o ano que vem em torno de ficar entre os 4%. A inflação, a gente diz que é um dos principais indicadores, né, pessoal? Acho que a inflação, ela nada mais, ela mede a alta dos preços, né, o nosso poder de compra do dinheiro. A lógica da assessoria de investimentos vem principalmente no índice de inflação, né? Daqui 30 anos, como é que aquele dinheiro vai manter o mesmo poder de compra que hoje, né? Então, inflação, a princípio, a gente vê um sentido controlada. Isso mexe com todo um ciclo aí, principalmente de salários, gastos do governo, né, o salário mínimo, salário do funcionalismo. Então todas essas questões aí envolvem a inflação. A gente vê, né, uma particularidade em torno aí de 3,54%, né, inflação demonstrando esse detalhe. Também temos a questão aí do PIB, expectativa, o PIB em torno de 0,87%, né, o PIB que vem como que mostra, né, como a gente falou na última quinta-feira, uma surpresa, uma possibilidade de um PIB positivo, não dá uma recessão esse ano, uma recessão técnica, né, demonstrando aí que podemos chegar a 0,8%, né. É interessante, né, durante um bom tempo a gente teve no Brasil um PIB negativo, né, de 2016 e 2017, a gente teve períodos de PIB negativo, quer dizer que o país não cresceu, né, e ao mesmo tempo os custos aumentaram, os impostos aumentaram, então demonstrando um ciclo aí de 2 anos com PIB negativo. Isso aí foi algo para o empreendedor, principalmente, que sentiu isso na pele, um juro alto, né? Você que estava na situação financeira, na época a gente viu aquele período de juro alto, um não crescimento do país, ao mesmo tempo o crédito se bem preso. Isso aí demonstrava então um desafio, né? Um desafio, por exemplo, para o empreendedor, né? Então, realmente, Felipe, são cenários diferentes, né? Hoje vivemos uma realidade totalmente atípica, principalmente em questão de taxa de juros, né? Então temos a Selic mais baixa da história,
Então, mais do que nunca, nós estamos sempre colocando que o investidor ele precisa se informar, né? Ele precisa buscar conhecer um pouco mais do porquê da rentabilidade do seu investimento estar reduzindo cada vez mais, né? Então, nesse período eu estava em frente ao Bradesco ali, no banco, né? Então a gente via muito o investidor falando em 1% ao mês. Então esse cenário de 1% ao mês está cada vez mais distante se o investidor não procurar fazer investimento com qualidade, né? Buscar aí uma assessoria, buscar se informar um pouco mais. Perfeito. Então são cenários desafiadores, né? Naquela época a gente tinha um juro de 14,25%. A gente tinha aqui, naquela época, no programa, onde não se tinha muito o que fazer. Era indicar, mas assim, fazer um bate-papo sobre que a gente tinha que botar em renda fixa, alguma coisa ligada à inflação, né? Para realmente proteger o recurso de dinheiro. A vantagem, isso poucas pessoas veem isso, mas num juro baixo, a questão de inflação baixa, a gente tem um ganho real maior, né? Antes a inflação chegava a 11%, 12%, a gente ganhava ali 1% ao mês e dava elas por elas, né, praticamente. Enquanto que agora, pelo menos uma carteira mais moderada, né, vai trabalhar aí nos 11%, vamos trabalhar de 8% a 11%, dependendo o risco que a pessoa corre, enquanto uma inflação de 3,5%, 4%, né? Então a gente vê muito essa questão. Então, juro baixo nos tira principalmente da zona de conforto. A gente tem que buscar conhecer mais sobre investimentos, buscar um cenário mais de aprendizado sobre outros produtos financeiros, e aí isso explica a lógica de uma assessoria financeira. No juro alto é tudo tranquilo, né, pessoal? O juro alto você bota lá, ganha 1% ao mês, bota o seu R$1 milhão, chega no final do ano, tira 120 mil, tranquilo, vai pra praia, né? O juro baixo, né? A gente sai da zona de conforto, e aí isso justifica toda uma assessoria, da importância da assessoria. Outro lado interessante também, taxa de câmbio, expectativa em torno aí de 13,87 até o final do ano. Taxa de câmbio que chegou num estresse máximo. A gente comentou até no último programa, né, dos motivos, principalmente a gente começando desse risco de ser emergente, né, de tristeza de ser emergente, essa, que você fica muito à mercê do mercado, principalmente dos Estados Unidos e China, Argentina, e aí a gente fica no meio desse bolo todo, e às vezes, né, mesmo a gente fazendo trabalho de casa, a gente sofre com dólar 4,20, 4,30, né? Muitos empresários vindo conversar, mas Felipe, o que estava acontecendo esse dólar? Onde é que vai esse dólar? Né? Tinha ali uma importação para fazer, e esse dólar dispara dessa maneira, né? E a gente vê agora novamente um dólar acalmando, né? Hoje caindo em torno de 0,6% na B3, em torno aí de 4,06%. A expectativa principalmente do dólar aí, né, de uma melhora, uma queda no dólar, uma expectativa entre Estados Unidos e China conversarem um pouco mais nessa questão. O juro americano a princípio não vai subir tão cedo, também acalma um pouco a questão de fluxo de dólar aqui, e ao mesmo tempo as reformas saindo. Então é muito fora a gente ver um dólar acima de 4,20, algo assim, muito difícil, seria um caos, né, tragédia, porque normalmente não tem um cenário que demonstra isso, mas sim demonstra mais quedas, principalmente que o Brasil fazendo trabalho, né, serviço de casa, que são as reformas, toda essa questão. Outro índice também importante, que é para o investidor, a gente fala que quanto mais ele cai, que é a taxa Selic, mais fica barato o crédito, e também diminui a rentabilidade dos investimentos. Quando ela está alta, fica mais caro o crédito e aumenta a rentabilidade dos investimentos. É a taxa Selic, 5% de expectativa no final do ano. João Henrique Antunes de Carvalho, nosso assessor de investimento de Porto Alegre, estava até em São Paulo, vai participar aqui daqui a pouco do bloco. Ele estava num evento chamado Previdence Day lá, conversando um pouco sobre alguns gestores de fundos de previdência, e aí ele comenta também sobre esse corte do juro que vai acontecer aí, que a tendência aí a acontecer, né? Não é que vai acontecer, a tendência é acontecer mais um corte de juro aí de 0,5%. Ao mesmo tempo a Selic caindo fica melhor para o crédito, a economia ela gira mais e justifica cada vez mais, né, Alistair, cada vez mais essa
assessoria de investimentos, por que se necessita um assessor de investimentos, porque a poupança ela vai para o 0,32. Realmente, o índice da taxa Selic, como já vem sinalizando o relatório Focus já há várias semanas, já está a tendência de 5% nesse ano, né? Então, há uma tendência de queda de juro. A gente já vem adiantando nas outras conversas que a gente teve no programa que os investidores requerem um pouquinho mais de habilidade, porque agora vai ter que ter, não pode errar os seus investimentos, né? Antigamente, com juro alto, a gente podia colocar tranquilamente, ganhar 1%, não podia até errar que não dava problema. Agora você tem que cuidar um pouquinho mais, estruturar um pouquinho mais a carteira, e a gente já vinha falando nos programas anteriores, né? Ainda tem como a gente encontrar nas plataformas aí um pré-fixado, né? Mesclar num título de renda fixa aí um pré-fixado aí de 8,5, 9, ainda há alternativas na nossa plataforma. Então, a tendência do juro caindo, quanto mais cedo, né, o investidor tentar conseguir identificar que possa se adiantar a esse cenário, né, vai ser melhor até para se proteger do seu dinheiro, né? Nesse sentido, Tarcísio, como você bem falou, e o Felipe mencionou ali na parte de comparação com a poupança, né? Inflação. Então, vai ficar um número muito próximo, né, entre inflação e poupança. Então, o que isso significa para o investidor? Significa praticamente nada de rentabilidade, né? Então, como o Tarcísio bem falou, tem alternativas, como o Felipe falou, todo cenário ele tem algo positivo, né? Então, basta a gente identificar o que é o melhor para se fazer no momento, né? E para isso a gente está à disposição dos investidores, está à disposição da sociedade. Isso aí é um cenário, a gente sempre tenta aqui, isso já é um hábito, né, da Esperato, desde a criação, da gente começar ali em setembro, outubro e novembro, já planejar a carteira de 2020, né? Então a gente sempre tem essa ideia, a gente já começa essa conversa, por isso que é interessante hoje estar no escritório do investimento, estar na Esperato, estar conosco, né, porque a gente já tenta buscar, né, cenários aí de uma carteira tanto conservadora, moderada, agressiva, cenários otimistas, cenários pessimistas, de que maneira a gente vai trabalhar, né? Então a gente vê novamente o cenário de juro em queda e chegar, porque o investidor não leve um susto, né? Não leve aquele susto lá do seu 100 mil reais aplicado, vai dar 320 reais na poupança, né? Então, com a mesma segurança você consegue o dobro. Então, a gente não pagar para ver, né? A gente tentar sempre enxergar para frente, né? Enxergar esse cenário, vai acontecer, o juro vai cair, e então nada mais nada menos a gente fazer um bate-papo com o assessor. Aproveite e busca o assessor de investimento, né? Para poder fazer um bate-papo sobre o cenário, tentar planejar as carteiras. Isso a gente faz com frequência, né? Então, o cenário é claro, então a gente já tem que se preparar cada vez mais para investimentos e conhecimento. Se a gente não conhece o mercado financeiro, vamos conhecer, né? Não vamos se fechar, vamos se conhecer, vamos conhecer um pouco os produtos financeiros, CDB, LCI, LCA, muita coisa que a gente discute aqui em todos os programas. A gente tem aqui todos os programas. Hoje acredito que é o programa número 84 ou 85, depois a gente tem que dar uma conferida, né? 84 hoje o programa, e a gente sempre tenta trazer esses investimentos financeiros, sempre o perfil para o investidor. Então esses aí são os principais índices da economia que a gente fala. Segundo bloco agora tem Marcelo Maia Osterman, diretamente lá de Porto Alegre. Um grande abraço ao Marcelo, que nos ouve. Em novembro vai estar por aí. Se ele já quer fazer um bate-papo ao vivo aqui, um duelo, um debate aqui sobre economia, em novembro aqui, diretamente de Santo Anjo. E no terceiro bloco temos João Henrique, que estava ontem no evento da XP, lá com os principais gestores de fundos de previdência, mercado aí que 800 bilhões nos grandes bancos, onde 92% dos fundos perdem para o CDI. E o João também vai dar sua mensagem aqui no terceiro bloco, e depois a gente volta aqui com o Alisson, Tarcísio, equipe Esperato, no quarto bloco, fazer um bate-papo aqui sobre o cenário, trocar uma ideia com os assessores, e daqui a pouco a gente volta. Conexão Esperato.
Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Olá pessoal, Marcelo Maia falando, diretamente aqui de Porto Alegre. Antes de mais nada, um abraço pro pessoal aí em Santo Ângelo, um abraço para todo mundo. Bom, dessa vez eu queria bater um papo, conversar e falar um pouquinho sobre a minha experiência aqui como uma pessoa que atua no mercado financeiro, como um economista, como um assessor que auxilia os clientes, como começou isso, sobre algumas situações até curiosas que aconteceram comigo no mercado, né? Eu entrei em economia na URGS ali em 2003, me formei em 2008. Me formei no final de agosto de 2008 e acredito que, se nem todos lembram, mas se a gente forçar um pouco a memória, vai lembrar que 2008 foi um ano bem específico para o mercado financeiro, porque foi o ano da maior crise financeira da história. A crise financeira de 2008 foi maior do que a crise de 1929. Sim, foi maior. A de 2008 não levou tantos países ou empresas a quebrarem, porque as ferramentas econômicas para lidar com a situação da atualidade dos anos 2000 são muito melhores, existe uma condição muito maior de lidar com uma crise do que existia em 29, né? Mas a crise foi maior. Enfim, me formei no final de agosto, comecei a trabalhar com o mercado financeiro em julho de 2008, me formei no final de agosto de 2008. Em 15 de setembro, 2 semanas depois de me formar, a gente tem a quebra do Lehman Brothers. Dia 15 de setembro, Lehman Brothers quebra, a bolsa cai 10%, circuit break. O que é circuit break? Quando a bolsa cai 10%, as negociações são paradas, né? Se trava as negociações por um tempo, para o mercado, entre aspas, acalmar, para que ela não fique caindo indiscriminadamente até menos 15%, menos 20%. Ela voltou, abriu novamente e ela caiu direto para menos 15% de novo. Estava menos 10%, ela caiu mais 5%. Circuit break de novo no mesmo dia. Mesmo que eu olhei aquilo e falei, tô no mercado há pouco tempo, já é uma experiência interessante, mas ao mesmo tempo batia aquela sensação de um pessimismo de o que vai acontecer, né? Será que o mundo está acabando? Obviamente eu, como um jovem profissional, um jovem economista recém-formado, pensava, será que eu escolhi a área certa de atuação? Felizmente hoje eu vejo que foi a área certa. Mas daqueles dias ali foram realmente dias difíceis de bastante questionamento. 2008 a crise, né? O mercado caiu de 70 mil pontos para 29 mil pontos. No entanto, ele se recuperou rápido, né? De 2008 até 2009 ele se recuperou novamente, chegou a bater 73 mil pontos, que foi a máxima do índice Bovespa até 2017, agora esse nosso último momento de alta que a gente ainda está vivendo. Então, antes agora de 2017, a máxima do Ibovespa tinha sido em 2009, 73 mil pontos. Ou seja, uma diferença aí de 8 anos até se superar a máxima. E nesses 8 anos eu comecei a atuar, né, com clientes, como assessor, auxiliando e focando bastante em educação financeira. Particularmente, eu acredito muito que a educação financeira faz a total diferença na vida das pessoas, no entendimento do investidor. A educação financeira possibilita ao investidor que aquela alocação, aquele investimento faça sentido. Ele vê lógica naquilo, ele vê sentido, ele vê adequação com o perfil dele, e isso acaba fazendo toda a diferença. Comecei a trabalhar em 2008, na época da crise, e comecei a trabalhar na parte de cursos também, dando cursos, dando palestras. Isso ajudou muito na forma da qual eu consegui aparecer para os clientes, para potenciais clientes, mostrar um pouco do trabalho, né? E foi muito importante. Tive 2-3 anos aí que eu dei 2 a 3 palestras por semana e sempre era muito interessante. Trabalhando com assessoria até hoje, eu tive a oportunidade de vivenciar algumas experiências muito interessantes no mercado, né? Até porque a assessoria financeira via corretoras até meados de 2012, 13, ela era basicamente bolsa de valores. Então eu comecei ali em 2008, até 2013 era só bolsa, né? E quando tu trabalha só com bolsa de valores, tu tem um desafio muito grande, porque independente do quão bem tu trabalhe,
né, do quão boas empresas tu escolhe, ou do quão condizente com o perfil do cliente são as operações. Se o mercado, se a economia do país vai mal, se existe uma crise do país interna ou uma crise internacional, as ações como um todo elas vão cair. E aí, por mais que tu faça um bom trabalho, o cliente vai estar perdendo dinheiro ou no mínimo empatando, né? E aí naquela época a renda fixa ainda era alta, acima de 10%, então empatar e a renda fixa dando 10% era ruim. No entanto, a partir de 2012 e 2013, a atuação do assessor ela se tornou muito mais ampla, né? A gente conseguiu trabalhar com renda fixa, com previdência, com seguros, com diversos produtos. A gente se tornou, como já existe nos Estados Unidos, um financial advisor, podendo auxiliar diretamente e objetivamente o cliente a compor uma carteira como um todo para o médio e longo prazo, para a construção patrimonial, né? Não só dele como da família inteira. Então a atuação ela se tornou muito mais completa e complexa. Nesses anos aí de atuação como assessor também passei por algumas situações tragicômicas, uma delas curiosa, preciso dizer que foi até certo ponto trágica, mas foi um aprendizado. Foi quando eu percebi e participei de perto, afinal de contas foi aqui em Porto Alegre também, eu sou de Porto Alegre, a gente é do escritório aqui em Porto Alegre, aquela situação com a ação da Mundial. A Mundial era uma empresa pequena aqui de Porto Alegre, de alicates, e tinha um valor de mercado baixo. E aos poucos alguns assessores foram conversaram com o presidente, se organizaram, começaram a arbitrar, mexer no preço dela, comprar, tomar parte do valor que ela tinha em free floating, ou seja, do valor que ela tinha livre no mercado, e o preço dela foi subindo, né? Eles foram, de certa forma, arbitrando, orquestrando uma alta do preço dela. Vi algumas vezes aqui em Porto Alegre, a gente ia em algum lugar ou encontrava as pessoas, comentários de, tal pessoa ganhou 200 mil num dia, tal pessoa ganhou 300 mil num dia, com esse tipo de ação. E realmente a sensação era de que a gente estava vendo a festa na nossa frente e a gente não tinha sido convidado para participar, porque não parecia coerente, não parecia tão ético entrar nesse tipo de operação, né? No qual a elevação dos preços ela era claramente orquestrada. Isso durou, uns 6 meses a um ano. A ação multiplicou por 50, por 100 vezes seu valor. Ela teve altas absurdas. Essas pessoas que orquestraram a alta dela não conseguiram sair da ação, porque elas tinham uma quantidade grande. Então, se elas saíssem, elas iam gerar prejuízo para os outros que tinham ajudado elas a construir esse castelo de cartas. Então, elas ficaram até o momento em que houve uma denúncia para a CVM foi em cima e liquidou a operação. Foi um episódio interessante do mercado e que até auxiliou a própria CVM e o mercado a melhorar os seus controles, né? E aconteceu aqui em Porto Alegre. Esse caso não é recorrente, né? Isso é muito raro de acontecer e acontece com empresas de pouca liquidez, como foi o caso da Mundial, no qual um grupo de pessoas conseguiu fazer isso até que foi descoberto e a CVM atuou em cima. O mercado hoje ele tem uma regulação e uma atuação muito grande e equilibrada da CVM para que não ocorram esse tipo de situação, né? Bom, já falei bastante por hoje, fica aqui o meu abraço a todos e até a próxima. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. Boa tarde aos amigos ouvintes. Meu nome é João Henrique Carvalho e volta e meia tenho o privilégio de falar com vocês através do nosso Conexão Esperato. Dessa vez estou gravando esse áudio aqui de São Paulo, onde acabo de sair de um evento da XP Investimentos, evento este dedicado inteiramente ao tema de vida e previdência privada. Por isso, quero abordar novamente o tema de previdência privada, o qual já falamos em outras ocasiões neste programa. Um evento de um dia inteiro dedicado totalmente a esse tema aqui em São Paulo, por si só, já nos diz algo.
O assunto é relevante para todos e é importante nas nossas vidas. Mesmo vivendo uma reforma da Previdência, o que era muito esperado e é realmente um marco histórico para o país e para o desenvolvimento econômico do nosso país, sabemos que a Previdência Social não atende a maioria da população brasileira ativa. Então não tem jeito, temos que dedicar tempo e entender bem este negócio chamado Previdência Privada. E em meio a isso, também gostaria de fazer um paralelo com fatos relevantes que temos vivenciado na atual realidade brasileira e no atual cenário econômico do nosso país. É fato que estamos vivendo uma nova realidade hoje no Brasil. Temos a menor taxa de juros da história e estamos a uma semana de mais uma reunião do Copom, onde certamente ocorrerá mais um corte de juros de 0,50%, fazendo com que a taxa Selic chegue ao patamar histórico mínimo de 5,5% ao ano. Repito, certamente haverá mais um corte de juros de 0,50%, vulgo 0,5%, e a Selic estará no patamar mínimo histórico de 5,50% ao ano. O que isso impacta na sua vida? Seus investimentos de renda fixa renderão algo em torno de 5,5% ao ano, ou menos, se você não der a devida atenção a eles. Principalmente se teus investimentos estão ainda em bancos, pois os fundos de renda fixa, bem como as previdências privadas de bancos, são os piores do mercado. A sua poupança já está rendendo 4,5% ao ano e com mais um corte de taxa Selic, renderá 4,12% ao ano, ou 0,34% ao mês. Sim, isso mesmo. 0,34% ao mês. Faz anos que não dá 0,50, que não dá 0,60 e não está dando nem 0,40 ao mês. Por isso estamos aqui traçando esse paralelo. Você precisa sair desses produtos ruins de bancos e de governo que estão destruindo suas economias e destruindo riqueza. Com essa taxa que a gente está projetando, o juro real, ou seja, aquilo que efetivamente chega no seu bolso, considerando a inflação, é zero. É zero, porque a poupança perde para a inflação e uma taxa Selic muito baixa vai no máximo empatar com a inflação. Então buscar taxas mais atraentes é o que a gente tem que e deve fazer nesse atual cenário. E para tanto, temos que dedicar tempo a olhar alternativas, né? Os bancos ficam nervosos quando nós falamos isso, porque já é sabido que as melhores alternativas não estão em bancos, e sim nas casas especializadas em assessorar investidores, como é a Esperato Investimentos. Vem conversar com a gente, vem tirar suas dúvidas, nós existimos para isso. Temos fundos de previdência com características inovadoras, sem taxas de entrada, sem taxa de saída, sem pegadinhas, como eu costumo dizer. Hoje são mais de 100 fundos de previdência disponíveis na plataforma da XP Investimentos e provavelmente os 100 melhores do Brasil. E investimento de previdência é tão importante, né, pessoal? Pois nós estamos falando da manutenção do nosso futuro, da nossa família, dos nossos filhos. Então, de novo, cabe a gente parar um tempinho e dar uma atenção para esse tema. Não existe mais retornos fáceis num cenário de juros baixos. Isso requer uma revisão constante do seu portfólio de investimento, da sua carteira, e revisar constantemente o seu portfólio, a sua carteira de investimento, chama-se fazer gestão ativa. Antigamente, até pouco tempo atrás, a gestão sempre foi passiva, pois a taxa de juros era de 14,25% ao ano, né? Chegou a ser mais de 20% ao ano a Selic há pouco mais de 15 anos atrás. Reitero, a realidade mudou aqui no Brasil e precisamos acompanhar essas mudanças. Precisamos fazer contas, precisamos cuidar melhor das nossas reservas, pois os bancos certamente não farão isso por nós. Também chamo atenção para mais um movimento forte de renda variável no mercado brasileiro. Estou falando da Bolsa de Valores, que já está aquecendo e se manterá aquecida por um bom tempo, já que investidores qualificados naturalmente migrarão seus recursos para lá, já que o renda fixa não vai passar de 5,5% ao ano. Nos meus 19 anos de mercado financeiro, não lembro de um período que tenha sido tão claro e tão fácil dizer que o investimento em renda variável será bem melhor que o de renda fixa. Fique atento, aproveite as verdadeiras e boas oportunidades, conte com o time da Esperato para auxiliá-lo na melhor tomada de decisão. Procure-nos
e podemos compartilhar muito mais a respeito do que sabemos deste mercado e da previdência privada. Obrigado pela atenção, tenha uma ótima tarde e um abençoado final de semana. Abraço a todos. Tchau. Capacitados para assessorar você. Você já sabe que precisa aprender inglês. E se puder fazer isso em uma escola com mais de 20 anos de experiência, excelente estrutura, metodologia rápida, eficiente, de uma forma descontraída e leve, então a sua escola é a Kingsway KNN. Tudo o que você precisa para aprender inglês de um jeito muito fácil. E mais, começa quando quiser e com transporte gratuito para alunos de até 14 anos. Kingsway KNN, na Marechal 949, 3312 4515. Kingsway. Melhor do que ter um Ray-Ban é ter dois. Na Ótica Paulo, comprando o segundo óculos de sol, além de parcelar em até 12 vezes, você ganha 10% de desconto no total da compra. São diversas opções. O dobro em estilo, com o dobro de vantagens. Confira. Ótica Paulo, cultivando experiências. Em Erechim e Santo Ângelo. Conexão Esperato. Uma produção Esperato Investimentos. Tudo o que você precisa saber sobre o mundo dos investimentos. De volta aqui, quarto bloco, Conexão Esperato número 84. Grande abraço aí ao Marcelo, ao João lá de Porto Alegre, sempre abrilhantando o programa, sempre trazendo, enriquecendo o Conexão Esperato, né? Fazendo um bate-papo bem interessante sobre o cenário, que é o que a gente conversou aqui com o Alisson e com o Tarcísio no primeiro bloco, expectativa de queda de juros, né, que o João comentou muito bem, Marcelo também sempre fazendo um bate-papo sempre pertinente, participando de todos, Conexão Esperato, né? Então a gente sempre tenta trocar uma ideia aqui para tentar antecipar movimentos e o que a gente pode alocar, né, em cada período da economia, o que está bom, o que não está bom, e com isso a gente vai gerando toda uma geração de valor aos ouvintes que vêm nos acompanhando ao longo do tempo. Sempre lembrando, esse programa está disponível, a gravação no centraldoinvestidor.com, se inscreve lá, receba por e-mail o podcast, a gente falou no último programa, a onda dos podcasts, agora até a Globo, né? Até a Rede Globo agora botando podcast, a XP com vários podcasts e o Conexão Esperato lá em 2016, já começando a onda do podcast. Gera uma responsabilidade a gente não parar, né? A gente sempre tem que tentar inovar, né, sempre tentar buscar essa geração de valor, né? Muito interessante esse movimento. E aí você pode acompanhar esse programa que a gente vem fazendo há 84 edições desde 2016, né? E você pode ouvir pelo centraldoinvestidor.com no YouTube lá. E é claro, a Conexão Esperato, né? A equipe do Esperato Investimentos, agradece que a gente vai aumentando a equipe. Hoje temos aí a presença, temos o Tarcísio aqui, que já durante um bom tempo já vem participando do Conexão Esperato desde o início do ano, e hoje aqui o Alisson, o novo assessor de investimentos, novo agente autônomo de investimentos, iniciado na CVM, Banco Central, agora vem para brilhantar a equipe Esperato. Então, primeiramente, aí, novamente, a gente já se conversou no primeiro bloco, mas Alisson, fala um pouco aí da tua trajetória. O Alisson tem experiência aí desde 2011, né, desde 2012 em bancos, no Bradesco, né, em carteira private, carteira prime, no atendimento à alta renda, e agora vem trazer toda a sua experiência e enriquecer a equipe Esperato. Primeiramente, uma boa vinda, né, Esperato Investimentos, e fala um pouco aí, manda um alô pro missioneiro que vai nos ouvir aqui. Satisfação, Felipe, satisfação enorme estar participando aqui do Conexão Esperato, né? Então, chegando hoje aqui no meu primeiro programa, como o Felipe bem falou, 84 programas já, né? Então, a Esperato Investimentos, ela não está na cidade hoje, né? Então, a instituição já está aí há mais de 10 anos, né, Felipe? Então, os meninos já vêm fazendo um grande trabalho aí na comunidade. E mesmo não participando de toda essa trajetória, né, eu sempre tive a oportunidade de acompanhar, né, conheço o Felipe há mais tempo, né? Estamos há um bom tempo, é verdade. Então, sempre
acompanhava um trabalho profissional por parte dele, sempre percebia a Esperato de acordo com o mercado, sempre prevendo cenários importantes também. Aí, como você comentou, né, eu também não estou começando hoje, né? Isso é importante para o investidor que busca informação, né? Então, saber um pouquinho da história da instituição, saber um pouquinho da história do assessor, né? No próximo programa eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais da minha trajetória para vocês, mas resumidamente estou há 11 anos em Santo Ângelo, né? Sou gaúcho missioneiro, tenho orgulho dessa terra. E com certeza a gente vai conseguir desenvolver um bom trabalho junto aí. E é interessante, né? Nesse ciclo, a gente estava conversando aqui durante esse intervalo aqui, né, do ciclo do banco aprendizado, né? A gente sempre dando o banco aprendizado por toda uma rotina interessante, né, em si. Esse modelo XP, ele vem com uma característica de trazer cada vez mais geração de valor para o cliente, essa opção de não só ser ligado a uma instituição a mais de 40 bancos, né, 400 fundos de investimentos, né, e a gente vê, né, que a gente vem acompanhando esse crescimento aí, que a gente vê cada vez mais investimentos fora de bancos, né, isso é uma coisa que é interessante, né, então isso chamou a atenção tua, né, até virar assessor de investimentos, né, fala um pouco sobre isso aí. Perfeito, Felipe, perfeito, muito bem colocado. A XP, né, está aí há 18 anos no mercado, né? Então, a plataforma XP hoje é uma democratização para o investidor. Então, o investidor ele tem acesso aos melhores investimentos. Então, em termos de fundo de investimento, nós temos os melhores gestores na plataforma, né? Em termos de renda fixa para o cliente que ele está acostumado a trabalhar com CDB lá no banco. Eu atendia muito cliente com perfil de CDB, perfil de LCI, LCA. Então, nós temos esse produto também, só que de uma forma otimizada, né? A XP, ela tem na plataforma várias instituições, então a taxa acaba sendo muito melhor. E aquela velha história, né? Você pode otimizar seus investimentos mantendo a segurança. Então, o FGC, Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil, ele vale para todo o sistema financeiro. A XP ela está dentro do sistema financeiro. E o diferencial disso é que você, investidor, você não precisa abrir 4 contas. Na XP você pode investir em CDB de 4 instituições diferentes e otimizar aí seu 1 milhão de margem de Fundo Garantidor de Crédito. Exatamente. E outra questão muitos falam, os bancos grandes, né, da previdência privada, né, algo assim que se vê muito essa questão da segurança. Estou na instituição lá porque tem uma certa segurança, mas a gente vê também que o investidor ele vai descobrindo isso, né, que a previdência é feita por uma seguradora, né, então às vezes estar no banco ou estar conosco, às vezes é mais seguro, às vezes estar junto com o assessor de investimentos, porque ele vai direcionar para o perfil do investidor, né, essa questão, né, acho que esse também é um diferencial, né, de estar no banco. Perfeito, Felipe, são alguns paradigmas, né, então, como a gente falou, são cenários que estão mudando, né, hoje a principal vantagem de você ser atendido por um assessor de investimentos é porque você está atendido por um profissional que ele está focado diretamente nesta área, diferente lá do banco, né? Eu me via muito lá como gerente de relacionamento, tendo que atender várias demandas, principalmente de crédito, né? Porque o banco, a especialidade dele hoje ainda é o crédito, né? Então, acabado não conseguindo atender com as melhores opções o investidor. E quando se fala em previdência privada, né? A gente é planejamento de longo prazo, né? Exato. Então, é algo acessório que... também, né? Isso, planejamento acessório, segurança, né? De você poder direcionar algum recurso para um familiar, para um cônjuge, né? Algo nesse sentido. E é importante tomar muito cuidado com as formas de contratar a previdência, né? Porque muda muito, né? Então você tem que identificar muito o perfil de plano de previdência que você quer adquirir. Então tem modalidades diferentes, o VGBL, o PGBL, né? O VGBL ele vai ser encarado mais como investimento, o PGBL vai ser utilizado para a tua dedução no imposto de renda, né? E algo que é muito importante também é a tributação. Então, você pegando uma tributação regressiva, você vai iniciar aí com uma tributação mais alta,
mas vai ter oportunidade aí de chegar numa taxa mínima de 10%. Agora, se você tiver com a tributação progressiva, você vai sempre estar numa taxa mais alta, né? Então, realmente tem algumas questões que precisam ser explicadas, que o investidor precisa se informar. Exatamente, e é bem interessante. A gente até tem bastante material lá no centraldoinvestidor.com para quem quer. Tem um e-book só de previdência privada, né? Então, que fala toda essa questão. Previdência é feita por uma seguradora, né? A gente sempre fala dessa questão também, e com planejamento sucessório é algo muito bom. Então, agora a gente vê, assim, para quem quer trocar uma ideia, entra em contato com o assessor, né? Que a gente aqui tem uma gama, né, de mais de 40 fundos de previdência. Tendência é crescer, principalmente aí a parte de previdência privada, uma questão totalmente aí tributária, uma questão de planejamento sucessório, o Alisson. Então, muita coisa interessante, não só previdência, mas outros produtos também, né? Falar um pouco, Alisson, a gente passou junto, você estava na instituição financeira, a gente já estava aqui, a gente teve esses períodos, né, de juros altos e baixos, né? A gente chegou a uma Selic aí de 14,25, né? Então, conta um pouco aí da trajetória até lá no banco, né? Que existia aquela ideia do crédito, né? Que o banco é especialista em crédito, não há dúvida disso, né? Mesmo investimentos, você busca um especialista, um escritório, mas o banco sempre vai ser de crédito. E essa questão, né, de 2016, 2015, que você estava na instituição financeira, né, de você ter um crescimento negativo no PIB, né, o crédito ele trancar um pouco, né, e o banco ele vive de emprestar crédito. Então, como é que viveu essa experiência aí, numa instituição financeira? Assim, Felipe, o cenário econômico, né, da época, a gente tinha um Brasil em pleno aceleramento, em pleno incentivo por parte do governo até a tomada de crédito, né? Mas não havia a condição pro tomador na época, né? Com uma Selic alta. Como você comentou antes, a questão da inflação, né? Ela era muito diferente do cenário atual também, né? Então, hoje a gente tem uma inflação controlada e tem uma taxa de juros baixa. Até nesse cenário, a possibilidade de ter uma taxa de juros baixa, ela vai muito também de acordo com a redução da inflação, né? Então, era um período que o tomador ele ficava receoso, né, pela taxa de juros. O investidor, ele sabia que ele tinha aquele 1% mensal lá, né? Hoje a gente tem algo um pouco diferente. Para chegar nesse 1% mensal de rentabilidade, a gente precisa otimizar os investimentos, né? Então, realmente são... Tem que se adequar, né? Adequações, cenário, né? Isso daí, perfeito, boa colocação. Não, isso aí são cenários, né? São cenários que a gente sempre tem que se adequar, né? O Tarcísio, a gente veio por uma experiência de 15 anos, né? Em instituição financeira também, passou por todas essas questões, né, Tarcísio? A gente sabe que a cada cenário a gente tem que se adequar, né? E sempre tentar buscar o melhor para o cliente, né? É verdade. Como o Alisson falou muito bem, o foco realmente é geral, né? No atendimento ao cliente, em todos os produtos. E dentro da XP, dentro da Esperato, a gente tenta, né, canalizar realmente o nosso conhecimento dentro dos investimentos, né? Buscar o que é melhor para o cliente. Inclusive, semana passada estive em São Paulo, na sede do Grupo XP, né? Então, com um treinamento lá. Então, a gente vê assim estivemos juntos, o Alisson também estava lá, né, no mesmo treinamento, e a gente vê a grandiosidade, a estrutura, o que a XP está trazendo dentro da plataforma, que a gente encara como uma liberdade financeira para o investidor, onde a gente pode conseguir várias alternativas de investimentos, né, onde tem mais de 40 bancos, mais de 400 fundos, né, clientes que hoje se autoatendem, né, eles geralmente nos questionam que direcionamento tomar. A gente monta uma carteira, a gente monta uma estratégia, mas o cliente consegue navegar, consegue ter uma liberdade financeira para seus investimentos, né, isso que é muito importante. Show de bola, programa de alto nível, participação aí de grande parte da equipe Esperato. Mandar um abraço aí para todos que vem nos acompanhando durante esse longo período de 2016 de Conexão Esperato, ao Marcelo, ao João Eliseu que está lá em Nova York, fugindo do furacão, está lá em Nova York ainda. Não, estava em Miami agora, estava no jogo
do Brasil, e na terça-feira, estava lá o Eliseu Mânica Júnior no jogo lá. Um abraço a ele, a todos que vêm nos acompanhando. A gente volta, né? Agora vamos ter uma pausa no programa. Daqui 3 semanas a gente volta, justamente aí de uma rotina, justamente em São Paulo. Daqui 3 semanas a gente volta, dia 13 de outubro, Conexão Esperato 85, sempre tentando buscar, levar informação ao ouvinte para sempre na tomada de decisão nos seus investimentos, em consideração com o seu perfil investidor. Um grande abraço a todos, daqui até 3 semanas. Novos Horizontes FM. É muito mais rádio. A Clínica Vieira traz com exclusividade para as